Oi, pessoal. Vim falar aqui um pouquinho com vocês sobre o livro do George Orwell, Dentro da Baleia e Outros Ensaios, que foi a minha leitura, o livro escolhido de abril. Então, esse livro, eu cheguei até ele porque eu comprei um box do George Orwell e veio Revolução dos Bichos, que nós já lemos, já comentamos, e veio também esse livro em 1984. Esse livro, ele mostra, o George Orwell, ele mostra várias impressões e opiniões dele ao mundo. Por isso, esse nome, Dentro da Baleia e Outros Ensaios. Ensaios no sentido exatamente disso, de um texto em que será emitido opiniões, e ele realmente dá suas opiniões em relação a vários assuntos. E ele é dividido em esses 9 ensaios. O primeiro dele, eu anotei aqui, é o Trópico de Câncer. E o que vem a ser Trópico de Câncer? Trópico de Câncer é um livro do Henry Miller, e o George Orwell, ele usa esse livro para dar suas impressões dele e de outros poetas, escritores, tanto do pós-guerra, como da época georgiana, que ele chama, que é o período do rei Jorge V. E daí ele vem dar suas impressões de como eles escrevem antes e pós-guerra. Esses georgianos, ele comenta assim, no sentido de que eles escrevem, tipo um romance idealizado, e eles vão muito para esse lado de uma questão rural. E o pós-guerra, ele fala muito da questão do pessimismo, e ele vai além do pós-guerra, que tem até uma parte aqui que ele fala assim, que já se a ideia e a tendência era totalmente diversa, se a ideia dos escritores dos anos 1920 é o sentido trágico da vida, esse pessimismo pós-guerra, para os novos escritores, que é de 1930, 1935, ele fala que é o propósito sério. Então, nesse primeiro ensaio, ele vem falar muito disso, e ele fala também nessa questão ele fala muito desse, muito nesse livro Trópico de Câncer, ele fala muito dessa questão de como o Miller conseguiu colocar o banal no papel, como ele retrata muito bem, porque ele fala assim de como é difícil se colocar o que é cotidiano, o que é banal no papel, de uma forma como ele colocou. E ele fecha muito no sentido assim de que como ele escreve bem sobre a questão de aceitar as coisas como elas são. Tem outros ensaios, que são 9. O segundo ensaio, ele fala de Mina Abaixo, que é o nome. E o que ele fala nessa mina? Ele vem falar de que naquela época, e assim, é sempre muito atual esses escritos que eu venho percebendo de George, é que tudo se dependia da máquina. Então o carvão, ele era muito importante. E ele fala assim da importância do carvão, porém ninguém nunca parou para pensar como era a vivência, a vida dos trabalhadores em uma mina. E ele descreve, é uma das coisas que eu observo de como, assim, como esse escritor, ele tem uma facilidade de conversar com a gente. Então, assim, quando você vai lendo, você nem se percebe lendo, E ele fala de um assunto que eu jamais imaginei ler, que era sobre isso, como os trabalhadores nas minas trabalham. E ele fala de uma forma que realmente a gente se pega pensando da sua importância e o quão é sacrificante o que essas pessoas fazem para essa extração de carvão, e que passa despercebido na vida e ninguém vê, ninguém olha. Então, assim, é muito esse ensaio, eu achei assim bem instigante. Ele vem falar no terceiro da Inglaterra, e que chama até Inglaterra, sua Inglaterra,
Nesse, ele fala, eu percebi que ele fala muito assim dessa questão realmente dos ingleses, de como são os ingleses e de como eles lidam com essa questão da guerra, de como eles permanecem vivendo uma guerra. Ele fala muito sobre a questão do patriotismo. Então, assim, ele é muito rico em conhecimento, assim, que parece que nós estamos vivendo naquela era e, consequentemente, entendendo muitas coisas do que acontece, né? Eu coloquei aqui, no quarto ensaio, ele fala do abate a um elefante. É como assim, se ele fosse um inspetor, um policial da época e tem um elefante solto e raivoso e ele precisa abater ou conter esse elefante. Ele também descreve, assim, é interessante que ele descreve coisas assim que você nunca imaginaria de ler um livro, mas ele descreve de uma forma que te prende e ele fala tudo o que ele sentiu naquele momento desse abate e, enfim, são ensaios assim que só vocês lendo para vocês terem as suas próprias impressões. Aí ele tem um ensaio que ele fala de Tolstói, ele fala dessa crítica a Shakespeare e inclusive ele faz uma crítica sobre a crítica. Ele fala da política versus a literatura, usando a leitura do livro As Viagens de Gulliver. Ele vem também opinar sobre a política e a língua inglesa, a prevenção contra a literatura. E o último ensaio, ele fala sobre o seminário de meninos. Então, esse foi o livro, né, escolhido, a leitura de abril. É um livro, assim, eu tenho me impressionado bastante com as leituras dele, que até então eu só conhecia a Revolução dos Bichos e por isso foi de tão grande importância. Dá para ver o que ele significou, né, nessa época e que significa até hoje. E eu convido a vocês, se tiverem interesse, a buscar esse livro, que é um livro hoje barato na Amazon. Vocês podem conseguir também, igual eu sempre falo, em um livro usado, e quem tiver interesse, é bastante interessante, instigante, e dentro desse livro de poucas folhas, né, que ele não é um livro grosso, essa aqui é a minha edição, ele traz muito conhecimento, ele é rico em coisas grandiosas e isso é muito bom. Um beijo.